Sala de Cinema da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva apresenta Mártires Anônimos, Vala de Perus, 20 anos em busca de respostas. O trabalho apresentado à Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação. A jornalista Mainari Moura do Nascimento comenta o trabalho de busca das fontes. O tema em si é sobre ditadura militar, direitos humanos. A gente escolheu pela urgência desse assunto, né? A gente vive num país que se intitula como democrático, só que a gente tem uma história recente, não é o nosso passado, que a gente precisa para poder construir um futuro. É como se capítulos tivessem sido perdidos e a gente precisa disso para poder construir um futuro. Quem somos? A gente não sabe. Então são 20 anos, na verdade agora já está fazendo 23, né, em busca dessas respostas, e é uma corrida contra o tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente chega num limite em que essas respostas podem ficar perdidas para sempre. Uma coisa muito curiosa e surpreendente é porque nós, estudantes de jornalismo, universitárias, último ano, nós não conhecíamos a história da Vala de Perus. Então, estudantes de jornalismo não conheciam, e o público, em geral, as pessoas, vivem suas vidas, pensam em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, mas que desenvolvimento é esse? Se a nossa história recente, 20 anos atrás, a gente não conhece. Então a gente falou, nossa, é de interesse público total. Se nós não conhecemos, a gente precisa conhecer e mostrar isso para as pessoas. Nós vivíamos num Estado democrático, havia eleições, quer dizer, as regras do jogo democrático eram seguidas. E, num determinado momento, uma conspiração entre civis e militares, um grupo com uma série de interesses brasileiros e interesses externos também, acaba por dar um golpe de Estado que é ilegal, ilegítimo e, ao contrário, derruba a democracia. E nos custou muito, sociedade civil, ao término desse regime, para que nós lutássemos para reconquistar as liberdades democráticas. Para nós, assim, foi eu e mais duas meninas, né? Nós desenvolvemos esse trabalho num trio. Todas nós já tínhamos interesse nesse assunto, só que especificamente sobre a Vala de Perus a gente não conhecia. E aí vem a busca de material, a busca de fontes. Foi bem difícil, mas deu tudo como a gente imaginava, né? Os nossos parentes, os nossos companheiros foram mortos e jogados em qualquer cemitério ou então em qualquer vala comum, como é o caso da Vala de Perus, ou então não sabemos o final. Até hoje, algumas pessoas no cemitério têm receio da Vala de Perus. Lá foi construído um monumento em homenagem às vítimas. E a gente chegou lá, primeiro que precisa pedir uma autorização, né, para fazer filmagens e tal. E alguns coveiros que trabalhavam na época da abertura da vala, até hoje eles carregam aquele medo de falar sobre o assunto. Acham que estão sendo perseguidos, vigiados. Um deles chegou pra gente e falou, não mexe com isso, não mexe com essa história. E eu não falo com vocês aqui dentro. Se vocês quiserem conversar comigo lá fora, a gente conversa. Então, é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser debatido. A gente está em 2013. Mas eu não vejo desenvolvimento nenhum. A Vala de Perus foi assunto que a Comissão Estadual da Verdade abordou nesta semana em 2 audiências públicas. O presidente da comissão, deputado Adriano Diogo, do PT, acredita que as respostas ainda virão. Essa audiência foi sugerida pelo deputado Carlos Gianazzi, um projeto de lei para relembrar, né, os mortos desaparecidos, então nós sugerimos como pauta a Vala de Perus. Ainda há muita resposta a se procurar? Há todas as respostas, todas. Mas estamos na procura. Nossa intenção é de realmente fazer a diferença de alguma forma, tentar trazer esse assunto à tona. E o maior sonho, acho que eu posso dizer como um sonho, é que essas ossadas sejam identificadas. Se de alguma forma a gente conseguisse contribuir com isso, nossa, é a maior conquista. O que falta, na minha opinião, é 3 direitos fundamentais, 3 direitos humanos: o direito à memória, à verdade e à justiça. Então, primeiramente, a gente precisa resgatar esse assunto, a gente precisa falar desse assunto. Esse é o direito à memória. Depois, a gente precisa dar as respostas para essas pessoas que estão há mais de 20 anos em busca de onde está o seu parente, de onde está o corpo do seu parente, de poder fazer um enterro digno, de poder fechar
esse luto e aí seguir em diante. Esse é o direito à verdade. E por fim, o direito à justiça, que é o esclarecimento de tudo isso, a apontar os envolvidos e finalmente com esses 3 direitos que faltam ser garantidos para a população, para a nossa sociedade, a gente vai conseguir falar que é um país democrático. Assista agora Mártires Anônimos, Vala de Perus, 20 anos em busca de respostas. Cemitério Dom Bosco, mais conhecido como Cemitério de Perus, Zona Norte, periferia de São Paulo. Em 1990, acontecia para o mundo a grande revelação da vala clandestina de Perus. 6 histórias, 6 mártires, 6 famílias, uma dor. O mundo descobria neste cemitério um depósito oculto das barbáries da ditadura militar brasileira. Em meio a 1.049 sacos de ossos, gritava a voz da justiça, da liberdade, da verdade de 6 desaparecidos políticos. Há 20 anos atrás, o Brasil encontrava em uma vala comum, no cemitério de Perus, uma peça perdida do quebra-cabeça da sua democracia e a chance de transformar em realidade a utopia de uma nação verdadeiramente humana. Tive certeza que existia ali uma vala e eu tratei de provar que ela existia. Até abri-la. Prendem, matam, arrebentam, torturam. Não se constrói democracia com cadáveres insepultos. Uma hora que você tortura uma pessoa, você está ofendendo os bilhões que formam a humanidade. O regime militar ele é alcançado às custas de um golpe de Estado. Nós vivíamos num Estado democrático, havia eleições, quer dizer, as regras do jogo democrático eram seguidas. E, num determinado momento, uma conspiração entre civis e militares, um grupo com uma série de interesses brasileiros e interesses externos também, acaba por dar um golpe de Estado que é ilegal, ilegítimo e, ao contrário, derruba a democracia. E nos custou muito, sociedade civil, ao término desse regime, para que nós lutássemos para reconquistar as liberdades democráticas. Nos registros de óbitos dos indigentes constava apenas exumado em tanto de tanto. Nos livros de registro de óbitos de familiares já constava exumado em tanto de tanto e reinumado no mesmo local. E aí me intrigou, né, aquilo lá, pô, mas como? Cadê esses ossos, né? Aí eu perguntando para funcionários, né, mais antigos, foi-me dito que esses ossos eram de indigentes, não tinha onde colocar, precisaria da sepultura para outros indigentes e eles foram colocados numa vala. Aí eu falei, mas essa vala está onde? Aí me levaram até o local, que é onde hoje existe a concha, né? Era beirando o muro, numa área de jardim,
uma vala aberta com a retroescavadeira e ali estavam muitas dezenas de sacos, né, com restos mortais. Meu pai chorava fácil, né? Se emocionava fácil, né? Então era um cara que ele fazia a diferença. As pessoas, amigos, pessoas do bairro onde a gente morou, que eu nasci, as pessoas falam dele até hoje com muito carinho, né? Que assim, era o seu Seixas, era o cara que ajudava as pessoas, tal. Quando nós chegamos no pátio do DOI-CODE, começou o espancamento, né, que eles fizeram, a minha e meu pai, tinha uma algema ligando meu pulso ao dele. E foi um negócio tão violento que a algema se quebrou, se abriu. E a população começou a gritar dos prédios, parem com isso, parem. Eles deram rajada de metralhadora, vocês não têm nada com isso. Então assim, é uma coisa tão absurda, né, que você não consegue imaginar hoje em dia com os olhos e cabeça de hoje em dia. Era uma ditadura. De acordo com os livros de registro de óbitos do cemitério de Perus, Joaquim Seixas foi enterrado no dia 17 de abril de 1971. Não era verdade. Ele ainda estava vivo. Meu pai é morto. Anunciada a morte dele, ele ainda estava vivo quando anunciaram a morte dele. E no dia seguinte anunciaram a morte também do Dimas Casimiro. Entendeu? E os dois foram colocados como participantes do grupo que justiçou o Boyles. O meu pai, ele morreu durante uma chegada em casa, já tinha um cerco armado para ele. Dimas Antônio Casimiro foi executado, fuzilado, em abril de 1971. Em um cerco armado quando chegava em casa, no bairro da Saúde. Jornais divulgaram versão mentirosa de morte em tiroteio com a polícia. Ele foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, embora seus assassinos o conhecessem muito bem. As fotos de seu corpo mostram marcas visíveis de lesões na região frontal do rosto, no nariz e nos cantos internos dos olhos. Aos 25 anos, Dimas deixou esposa e um filho de 4 anos de idade. Ele não aceitava muito injustiça. Eu acho que isso motivou os dois. Eu acho que eles sentiram mais isso e queriam mudar. O que eles podiam fazer, eles queriam mudar através da ideologia deles. Um mês depois do irmão, Denis Casimiro foi preso pelo líder do Esquadrão da Morte, delegado Sérgio Paranhos Fleury. Ficou encarcerado por 1 mês no Departamento de Ordem Política e Social DOPS de São Paulo. Morreu aos 28 anos, no dia 19 de maio de 1971, após ser submetido a sessões de tortura. Como forma de ameaça, seu corpo ainda foi exibido pelos policiais aos outros presos do local. Denis também foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, tendo seus dados pessoais alterados para dificultar qualquer identificação. Eu só lembrava do fogo saindo do cano das armas. Se eu me borrei, se eu chorei, se eu coisa, eu não sei. Porque eu dei um branco. Eu só lembro de ter acordado no outro dia na cela. E durante anos, eu duvidava da minha própria sanidade mental. Se aquilo tinha ocorrido ou se tinha sido um pesadelo. E eu tinha um pesadelo, esse pesadelo recorrente, de me encostarem no muro e o fogo saindo do cano das armas. E era um troço que eu não tinha coragem de falar com ninguém, por medo de falar com as pessoas e as pessoas acharem que eu estava louco.
tortura é uma dor que não passa. Ela marca sua vida para todo e sempre. Você carrega esse estigma, você carrega essa dor. O que a gente faz é conviver com essa história pesada e superar numa perspectiva assim, de que nós podemos vencer. Nós ficávamos sempre nuas, né? No meu caso, eu tinha acabado de ter neném, então eu tinha leite que escorria, me doía muito o seio, tinha febre. E aí eles eram tarados, e um deles dizia que o leite, eu cheirava azedo do leite, não tomava banho, do sangue. Quando a gente tem bebê, aos 40 dias a gente sangra muito. Sem banho, tinha uma pia só e papel higiênico. Então eu cheirava sangue pisado, sangue azedo, leite azedo, suor, dá um suor terrível, era horrível. Então eles me empurravam, me batiam, riam muito, porque eu cheirava muito mal. Até que um deles, que era bem mais tarado que os outros, chamava Trali, ele era meio mais velho assim, ele me batia porque escorreu o leite e incomodava ele. Olha que horror. E incomodava na taradice, né? E aí mandaram me dar uma injeção para cortar o leite. Eu fiquei no pau de arara, fiquei pendurado durante o dia inteiro do dia 16. Choque de 2 máquinas de choque simultaneamente, espancamento, tanto que quebraram a minha vértebra, afogamento. A minha mãe e minhas irmãs saíram da prisão 1 ano e meio depois, foram ao cemitério de Perus, localizaram a sepultura dele e começaram a ir toda semana lá para poder garantir que não destruíssem o corpo dele. E aí foi quando elas começaram a saber que tinha outras pessoas, onde estava fulano, onde estava Beltrano, que elas foram localizando, que os próprios coveiros diziam que chegou muito torturado, foi enterrado à noite, não deixaram abrir o caixão, essas coisas que os coveiros contavam. E elas souberam também da vala de Perus. Os coveiros diziam para elas: tirem o seu pai daqui porque vai ter uma vala que vai destruir, vai juntar tudo, misturar. Tem muito mistério ali, tem muita cadáver ali não identificado, e cada cadáver traz consigo uma história incrível, né?
Parece absurdo, mas cadáver fala muito, pode falar muito. Se você trabalhar com eficiência sobre as características dele, sobre as circunstâncias que levaram à morte da pessoa, ele por si já fala muito, mas quem fala mais, evidentemente, é a sua história, né? A história de cada um. Uma pessoa que não sabe que o seu filho morreu, em que circunstâncias ele morreu, vá convencer uma mãe que esse filho não está vivo. Ela permanece até hoje, 30, 40 anos depois, esperando que esse filho um belo dia entre pela porta. Ele vai impedir essa mãe de pensar dessa maneira? Então a existência dessa vala, mesmo com um número não tão grande de desaparecidos políticos, dá um pouco de paz e um pouco de sossego para essas mães. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu só consegui realizar a morte do meu pai quando eu fiz o traslado da ossada dele do Rio para cá, e aí a gente fez o enterro, né? E aí estava enterrando e a gente fez uma cerimônia de homenagem a ele, e ali eu pude ter certeza que o meu pai estava morto. Quer dizer, eu sabia, né? Lógico que eu sabia. Mas ali naquele momento que eu pude chorar, por exemplo, e dizer, porra, morreu, né? Que eu não tinha feito isso ainda, né? Então você imagina um cara que tem um parente desaparecido. Não é assim, morreu e está em algum lugar. Você não sabe se morreu. Eu ouvi dizer que morreu, mas eu não sei se morreu. Tem caso de um companheiro da família de Jales, que nós confirmamos a morte dele, mas não conseguimos localizar o corpo, porque estava no cemitério da cidadezinha lá de Goiás, o Rui Berbert. Aí a gente falou com o pai dele e dissemos, olha, confirmamos, ele morreu, todo mundo reconheceu, não sei mais o quê, mas não conseguimos saber onde está o corpo. Aí o pai e a mãe, dona Odília e o seu Rui, disseram, tá bom, nós vamos fazer o enterro dele. Aí abriu a porta do quarto, está aqui, o quarto dele estava montado como se ele estivesse para chegar. Aí pegaram os livros, brinquedos de criança, não sei o que, puseram dentro de um caixão, fizeram um velório na prefeitura. A população, sabendo que não tinha corpo nenhum ali, passou a noite inteira indo lá para fazer a homenagem. Você perguntar para mim assim, ó, o que você preferia, a indenização ou ter teu pai vivo com você? Tá? Se. Vamos colocar o se. Eu sei que o se, né? Eu preferia que ele estivesse vivo, junto comigo, se eu tivesse um pai presente, que eu pudesse aprender, que eu pudesse, como eu sou com meu filho hoje, do que eu receber a indenização do Estado. O direito de morrer e ser sepultado. Presta atenção, porque nós nem esse direito nós não tivemos. Né? Quer dizer, os nossos parentes, os nossos companheiros foram mortos e jogados em qualquer cemitério ou então em qualquer vala comum, como é o caso da Vala de Perus, ou então não sabemos o final, né? o destino desses corpos. Então, isto é impedir da pessoa realizar um sentimento humano, um direito humano de sepultar seus mortos. Após a abertura da vala, as ossadas foram encaminhadas para identificação na Unicamp, Universidade de Campinas. Tempos depois, foram abandonadas pelo legista Fortunato Badam Palhares. Os restos mortais foram encontrados em situação de calamidade, em um chão sujo de lama. Após uma interferência do Ministério Público Federal, legistas do IML, Instituto Médico Legal, e da USP, Universidade de São Paulo, assumiram os trabalhos de identificação. Nenhum avanço aconteceu por parte desses órgãos. O Ministério Público teve que intervir mais uma vez e um laboratório particular, capacitado para a realização de exames de DNA, foi contratado. Hoje, algumas ossadas encontram-se no columbário do cemitério do Araçá, e a responsabilidade pelos trabalhos chegou à Polícia Federal em Brasília, onde o laboratório fará a identificação. Eu permito que eu poderia não ter feito outra coisa como prefeito
eleita na cidade de São Paulo, teria valido ser prefeita de São Paulo para promover aquela ação de governo no sentido de revelar a verdade sobre a vala clandestina de Perus. Hoje no Brasil, nós temos uma carência cidadã muito grande, né? Nós estamos com uma democracia capenga ainda, bastante capenga. Nós não temos uma política de Estado que garanta a memória. Nós não temos uma política de Estado que garanta a verdade. E nós não temos uma política de Estado que garanta a justiça. Então, sem memória, sem verdade, sem justiça, essa sociedade está fadada ao fracasso. Se eu luto pelos desaparecidos, pela localização, é por um motivo só. Eu fui um desaparecido. Eu estive desaparecido durante 8 meses. Eu não existia como preso. Podiam sumir comigo para sempre. Convivi com Edgar e outros que depois sumiram para sempre. Então, para mim é fundamental, até por uma questão de justiça solidária com essas pessoas, eu me colocar nessa luta, entendeu? Para resgatar a memória. Porque uma coisa de memória que é fundamental é o seguinte, como é que você pode ter um país em que você tem uma estrada com o nome de um criminoso e não tem uma outra estrada com o nome da vítima desse criminoso? Quando eles paravam de me torturar, me jogavam na cela e ficava ali algumas horas, eu queria viver, eu não queria morrer mais. Então eu vivia lutando comigo mesma, entre o morrer e o viver, até que o viver venceu, né? O viver venceu e eu já ali mesmo dentro da Operação Bandeirantes eu pensava, eu preciso viver porque eu vou denunciar esses torturadores. Nós sabemos que esses aí, nossos desaparecidos, nossos mortos, estão todos mortos e desaparecidos. Não estamos querendo que eles nos entreguem com vida, mas que esclareçam essas mortes. Porque depois dessas mortes aí, quantas outras também estão sem ser esclarecidas. A sociedade tem que assumir essa luta. É esse o nosso compromisso político histórico. Essa luta é o que nós podemos deixar como herança, como legado. Atualmente, as ossadas suspeitas de pertencerem a Dimas Casemiro encontram-se à espera de respostas em um laboratório em Brasília, sob responsabilidade da Polícia Federal.